Olá, vamos lá, mais uma vez, dando continuidade aqui ao nosso curso em formação e acompanhamento terapêutico do Atenda. Mais uma vez aqui, Maurício Herman, eu sou o Maurício. E hoje a gente vai trabalhar a aula denominada O Sintoma e o Acompanhamento Terapêutico. Vamos dizer assim, é o capítulo de fechamento de um raciocínio teórico e clínico que eu estou sustentando aqui com vocês ao longo dessas aulas, né? Então, hoje a gente vai seguir esses passos, né? Inicialmente eu vou fazer um comentário da epígrafe aqui do capítulo, que é uma frase do Lacan de um texto que se chama Variantes do Tratamento Padrão, bastante pertinente para isso que nós estamos teorizando aqui. Depois eu vou querer também fazer um breve comentário, problematizar um pouquinho essa ideia de cena, esse conceito de cena no acompanhamento terapêutico, né? Eu vou comentar um pouco essa questão. Em terceiro lugar, eu vou querer fazer um breve comentário também sobre essa discussão aí de território. O que é o território, como é que a gente inclui essa discussão para nós aqui, problematizando inclusive, aí, conversando rapidamente com um texto do Milton Santos, grande geógrafo importante na nossa história aqui da geografia, né, um texto que se chama Metamorfoses do Espaço Habitado, para caracterizar um pouquinho essa discussão território, como que a gente vislumbra saídas do AT, o que é fazer passeio, né? Quer dizer, como é que é essa história, né? Que lógica é essa? Pensar as saídas no acompanhamento terapêutico. E aí, por fim, eu vou entrar no caso Lorival e trazer, a partir do caso do Lorival, ilustrar então com a clínica aquela proposta teórica que a gente estava falando ali do Lacan, a indicação teórica, né, dos nós borromianos, aquilo que o Lacan nos convocou em seu seminário nos anos 70 e que foi publicado em 2006 pelo Miller, colocar à prova a indicação teórica que ele nos sugere, então colocar a clínica para trabalhar, e aí a gente tem um exemplo disso aqui pela via do acompanhamento terapêutico com pacientes paranoicos. Então, retomar aquela pergunta que eu fiz inicialmente, né? Há algo de analítico no acompanhamento terapêutico? Né? Pergunta que abre o nosso curso, a gente vai retomá-la para dizer que sim, né? O AT, mantendo a sua especificidade, portanto, uma clínica que pensa o par, acompanhante e acompanhado, e o laço social numa espécie de alteridade, né? Então que o acompanhamento terapêutico, uma produção de acontecimentos que endereça o corpo do psicótico às ofertas de laço da cidade, né? E que nos seus efeitos, ele tem sim efeitos de construção ao sintoma, né, ou de uma suplência ao nome do pai que foi foracluído na psicose. Então, né, esse é o nosso roteiro para a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Então, inicialmente, eu quero ler essa epígrafe, que eu acho que ela é bem importante, e para a gente comentar um pouquinho. Esse parágrafo, ele está, como eu já disse, no texto Variantes do Tratamento Padrão, presente nos escritos, né, no livro aí, de textos que foram escritos e publicados aí sob a pena, né, de Jacques Lacan. Então vamos lá. A questão das variantes da análise, brotando aqui do traço galante de ser ela mesma tratamento padrão, incita-nos a preservar apenas um critério, por ser ele o único que dispõe o médico que para elas orienta seu paciente. Esse critério, raramente enunciado,
por ser tido como tautológico quer dizer como algo que é preso ao próprio sistema, então vou repetir, este critério raramente enunciado por ser tido como tautológico, nós o escrevemos. Uma psicanálise, padrão ou não, é o tratamento que se espera de um psicanalista. Então essa frase que a Elisabeth Roudinesco lança, né, quer dizer, o futuro da psicanálise está no jeans e camiseta, ela é provocativa e não é à toa que eu vim hoje de camiseta para falar disso, né, quer dizer, o acompanhamento terapêutico como algo que vai, né, se despojar do conforto do consultório e ao mesmo tempo não abrir mão da ética lacaniana. Então o AT lacaniano como esse que eu estou teorizando aqui com vocês, né, da gente poder ir ao mundo e sustentar práticas clínicas fora do contexto tradicional de consultório. Então vejam, né, quer dizer, tem toda uma discussão, né, do psicanalista na instituição de saúde mental, no hospital dia, a gente pode pensar essa discussão do psicanalista no hospital geral, né, então a psicologia hospitalar, né, é também uma variante do tratamento padrão, e assim como também o acompanhamento terapêutico. Né? Quer dizer, essa perspectiva da gente pensar essa clínica da psicose na sua especificidade, como eu insisto em dizer, porém, sem perder de vista a dimensão da ética lacaniana. Né? Então, nesse sentido, o acompanhamento terapêutico, como uma variante do tratamento padrão, o que se espera dele? Seus efeitos. Quais efeitos? Os efeitos psicanalíticos. E é isso que a gente vai fazer hoje nesta aula, teorizar a especificidade do acompanhamento terapêutico, né? Confirmando a nossa hipótese teórica de que o AT, na sua especificidade, nos seus efeitos clínicos, contribuem para a construção do sintoma com TH. Portanto, o AT, ele é sim, né, ele tem consigo sim algo de analítico. Mas, como eu estava dizendo, já havia anunciado, antes da gente entrar no caso do Lorival, eu quero também comentar algumas questões aí prévias para a gente avançar na nossa teorização. Então, o conceito de cena. Será que a gente pode falar cena no AT? É interessante pensar isso, porque se a gente pega, por exemplo, o primeiro livro publicado sobre AT no Brasil, o livro A Rua como Espaço Clínico, livro este que foi escrito pelos acompanhantes terapêuticos do Hospital Dia Casa, a gente vê praticamente em todos os artigos essa ideia de pensar a cena no AT, né? Então naquela cena o paciente estava numa determinada posição, enfim, né? Fala-se muito disso e eu acho que a gente tem que fazer uma ressalva para problematizar esse conceito de cena, porque tem aí uma delicadeza que merece ser melhor esmiuçada aí do ponto de vista teórico, né? Porque fica um pouco esquisito quando a gente lê esses conceitos, esses textos iniciais, e aí a gente vê assim, o psicótico na cena. Né? Será que a gente pode dizer que um paciente psicótico está na cena? Ou melhor dizendo, né? Ou melhor problematizando, que cena é essa? Né? Não dá para a gente falar, por exemplo, da cena traumática. A gente já estudou isso no capítulo Freud e a paranoia, toda uma articulação com a cena traumática, né? Com a teoria do trauma do Freud no momento pré-analítico, a cena que desencadeou o trauma. Né? Não é disso que se trata. E é mais ainda na ética lacaniana, se a gente pensar, por exemplo, quando a gente vai problematizar o evento que desencadeou o surto, né? Eventualmente supor que isso seria a cena traumática, né, da psicose. Não, né, também não é disso que se trata, né, quer dizer, não tem a cena que gera o sintoma, não tem a cena que gera o delírio, né, e na verdade, inclusive na ética lacaniana, a gente já falou disso em algum momento aqui no curso, é muito importante pensar qual foi o evento desencadeante do surto, e a gente faz isso a partir
da escuta do delírio, e problematizar a construção de um projeto terapêutico singular ou individual, né, o PTS, PTI, a partir dessa tentativa de localização do sujeito psicótico da borda da loucura. Ora, por exemplo, se para um determinado paciente o que gerou a crise psicótica foi, por exemplo, né, uma proximidade com outro corpo, com o corpo feminino, é muito importante a gente ter clareza que o evento desencadeante do surto foi esse, e da gente justamente pensar em não reproduzir ou não aproximar, por exemplo, o paciente a esta circunstância que foi o fator desencadeante do surto. Né? Lembro que eu comentei aqui uma vez um caso, por exemplo, de um psiquiatra que me encaminha um paciente paranoico, bem delirante, e ele me dizia, esse psiquiatra, faz muitos anos que ele não tem uma relação sexual, leva o cara para uma casa de massagens, né? Para uma casa de prostituição. Quer dizer, eu, né, como um acompanhante terapêutico, preocupado em pensar como é que se dá o circuito da demanda, vem uma demanda de um terceiro, no caso do psiquiatra, que tem a ver com a cabeça dele, com a lógica dele. Né? Eu não vou comprar essa demanda ingenuamente. Né? Eu preciso primeiro ver qual que é a demanda do paciente. Então, quando vem um pedido desse, um pedido que eu problematizo aqui como um pedido torto, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, eu não posso pensar um projeto terapêutico para o acompanhamento terapêutico sem antes escutar o evento desencadeante. Né? E aí, nesse sentido, a cena traumática ou a cena que gerou a crise psicótica, né, eu vou pensar nisso numa perspectiva, né, de como que eu introduzo na concepção do projeto terapêutico essa questão do evento desencadeante, justamente para não reproduzir. E veja que aí tem uma... não reproduzir ou não chegar, né, não aproximar o paciente a essa mesma circunstância que desencadeou a crise. Né? E eu sei que tem posições teóricas da psicologia que pensam diferente com relação a isso. Não é o nosso caso aqui. Né? Então, assim, a gente pode pensar, por exemplo, a outra cena, ou a cena fantasmática? Não, né? Por alguns motivos. Primeiro, classicamente, esse conceito de outra cena, ou cena inconsciente, ou cena, ou fantasma, né? Ou fantasia ou fantasma, que inicialmente isso é uma questão que se coloca na clínica das neuroses, né? Então, assim, ainda que tenham comentadores de Lacan que hoje, né, uma discussão contemporânea, problematizam ou propõem um desejo congelado na paranoia, a gente pode falar disso, por exemplo, o Antônio Quiné propõe essa imagem em seu livro Psicose e Laço Social, né? Há toda uma discussão se há ou não desejo na psicose. Né? Não vou entrar nesse mérito aqui agora, tá? Eu acho que não é uma questão que nos concerne, mas só de pensar que na lógica de uma outra cena, né, que aí a gente está falando de uma questão, por exemplo, do fantasma da neurose, né? Também a gente pode problematizar, pensar a discussão aí do fantasma na perversão, que segue uma lógica distinta da lógica do fantasma da neurose, né? Mas de pensar que tem algo aí, né, da outra cena que está vinculado ao registro do simbólico e que, portanto, tem uma dimensão na sua própria estruturação subjetiva que se distingue da paranoia ou da psicose. Tá certo? Então vejam, né? Quer dizer, outra cena ou cena inconsciente, algo vinculado mais à perspectiva da neurose. Né? Então, como é que a gente pensa essa dimensão de laço social e a questão da psicose?
Porque vejam só, né? Quando a gente menciona o texto do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, neste texto o Freud faz aí, ou inaugura, uma teoria do laço social, de como é que se constitui o laço social. E o laço social, ele é orientado ou ele é regido por uma lógica neurótica, é isso que eu queria dizer. Né? Quando a gente faz laço social, a gente faz laço pela via do discurso. Né? É claro que um psicótico pode falar, claro que o psicótico tem linguagem, mas ele não está inserido na lógica discursiva ou do laço social, tal como nós neuróticos estamos. Essa é uma condição estrutural. Então, na nossa estruturação subjetiva neurótica, tem algo sim que se coloca em questão, que é, estamos imersos no laço discursivo. Isso é importante, né? Orientados por uma norma que é uma norma fálica. E estamos aprisionados a essa norma fálica. Lacan vai dizer, se há alguma liberdade, a liberdade está do lado da psicose, porque o psicótico se estrutura à margem da norma fálica. Então, isso é uma questão importante para a gente pensar, e aí nesse sentido a gente fala de duas lógicas. Tem a lógica neurótica, que está aí presente também na maneira como fazemos laço social, né? Como laço discursivo, e tem um outro modus operandi, outro modo de funcionamento, que é o funcionamento da estrutura neurótica, né? Que vai justamente problematizar essa questão de pensar então que o psicótico está numa certa posição de exterioridade ao laço social e, portanto, à norma fálica. Então, nesse sentido, fica complicado dizer a cena do psicótico. Por quê? Claro, porque vejam, né? O psicótico está na cena. Né? Como que a gente vai falar que está na cena? Se conceitualmente, se teoricamente, né? O funcionamento subjetivo, a estrutura psicótica que determina consigo um funcionamento próprio da psicose, pressupõe uma certa posição de exterioridade ao laço social, ao laço discursivo, portanto, essa outra cena. Então, não dá para a gente falar, né, de outra cena, ou de cena no acompanhamento terapêutico. São coisas diferentes. Enfim, posto isso, vamos agora problematizar também, comentar um pouquinho essa noção de território, que é muito cara para nós aqui no acompanhamento terapêutico, e eu quero fazer esse comentário fazendo uma breve referência a esse pensador brasileiro importante, né, o Milton Santos. Então vamos lá. Então, o Milton Santos, um geógrafo importante, ele faleceu no começo do milênio, um pensador, né? Inclusive tem uma frase dele, uma vez eu ouvi numa entrevista ele falando, né, da importância da história acadêmica dele, professor titular da FEFELESH, da Faculdade de Geografia da USP. Perguntaram para o Milton Santos por que foi importante para ele essa carreira acadêmica, esse estudo, né, a importância da leitura e dessa verve, dessa veia intelectual na história de vida dele. E ele disse que isso foi importante porque lhe trouxe a liberdade de pensar. Eu acho essa cena linda, essa frase dele linda. E o Milton Santos, ele tem importância por vários aspectos na nossa história, né? Por ser um professor negro, por ter trabalhado questões fundamentais aí da geografia, né? E ele abre uma discussão importante nos anos 80. Tem um texto que se chama Metamorfoses do Espaço Habitado, é um texto introdutório dele, bem importante. Eu sei que os alunos que entram na Faculdade de Geografia na USP leem esse texto no primeiro ano, porque justamente o Milton Santos ele está ali se perguntando a respeito do objeto da geografia enquanto ciência. Então, ele está problematizando essa questão
E aí ele vai dizer, bom, primeiro a geografia surge como uma ciência preocupada em teorizar ou problematizar ou ter como seu objeto de estudo o espaço físico. Né? Historicamente, a gente já vê a geografia há séculos atrás. Né? Quer dizer, toda essa questão, por exemplo, das cartografias, os mapas, né? A importância da compreensão do espaço físico, né? E a discussão que tinha na época, por incrível que pareça, né? A gente volta nisso, então havia uma representação social de que a Terra era plana, né? E hoje, incrivelmente, há quem defenda, né, essa ideia, né, o terraplanismo, mas enfim, né, pensar que na Idade Média e no surgimento, né, ou no início da Idade Moderna, né, o surgimento das grandes navegações, né, e toda a questão da comercialização como algo que é base para iniciar aí, o capitalismo, né, tal como estamos até hoje, o capitalismo contemporâneo, ele se inicia em função das navegações, né, então Portugal, Espanha. Então a gente já nota a geografia desde, né, muito tempo atrás. Agora, quando começa a ser formalizada como um campo de conhecimento, inicialmente ela tem como objeto essa discussão aí, né, de como entender o espaço físico e como representar, por exemplo, esse mesmo espaço físico. Né? Então, por exemplo, também a questão da topografia, enfim. Né? O que Milton Santos vai dizer? Em função, né, da ocupação humana, então a ocupação humana ela passa também a ser um objeto ou algo a ser considerado na própria definição de objeto da geografia. Então, não dá mais para a gente pensar a geografia só fisicamente, a gente tem que também considerar no seu aspecto humano. Né? Esse é um ponto importante. E ele vai também problematizar o modo como que esta ocupação humana ela também é determinada pelo capital. Né? Então, assim, por exemplo, surgem as cidades. Né? Se a gente pensa na Idade Média, a ocupação humana no globo, né, no planeta Terra, se dava a partir dos feudos. É no surgimento da Idade Moderna que as cidades voltam a ter força. Claro, porque já existia cidade, né, na Idade Antiga, né, na Grécia Antiga, né, Roma Antiga, quer dizer, né, a cidade não é uma invenção da Idade Moderna, mas volta com força na Idade Moderna, né, também com a ascensão aí da burguesia, enfim, né, nesse contexto histórico. Então vejam, né, para o Milton Santos é fundamental pensar o território não somente pelo aspecto físico, mas também pelo aspecto humano e considerar também isso, que a ocupação humana do território da cidade está também determinada por uma lógica que é a lógica do capital. Quer dizer, aonde que tem a indústria, aonde que tem o centro de serviços, né, aonde as pessoas dormem, pensar então que o trabalho ele se dá no centro da cidade, por exemplo, a cidade de São Paulo, né, tem isso, né, quer dizer, inicialmente ela foi organizada tendo um centro, que é o centro da cidade, que ali concentravam os escritórios, os trabalhos, né, então os bancos, né, então isso determina uma série de questões da lógica de ocupação da cidade. Por exemplo, os deslocamentos. Né? Então, as pessoas que vivem fora do centro da cidade precisam se deslocar até o centro para trabalhar. E aí pensa-se também toda essa questão da mobilidade urbana, né? E por aí vai.
Então, a lógica do território, né, ela tem que ser pensada por esse viés, né? E aí eu acrescentaria mais um aspecto nisso, que é pensar ou problematizar a ocupação humana pela via do capital e pensar que o capital ele também é fálico. Então também tem uma lógica aí do trabalho, né, que permeia essa lógica fálica, portanto, dessa inscrição neurótica, como a gente estava mencionando há pouco e mencionando também em outras aulas aqui no nosso curso. Então, não tem jeito, quer dizer, a cidade, tal como ela se mostra, pensando nela hoje, 2020, né, século 21, a cidade ela tem lógicas próprias de fluxos e funcionamento que são muito específicas e que têm consigo uma vida própria. É isso que o Milton Santos vai dizer. Não dá para a gente pensar um espaço geográfico qualquer, por exemplo, uma cidade, se a gente considerar essas novas variáveis. Então, é importante caracterizar a cidade nesse contexto e pensar os passeios, as saídas, né, no acompanhamento terapêutico, tentando imprimir nestas saídas uma outra lógica que não é a lógica fálica, que não é a lógica determinada por um fluxo, né, do time is money, né, do tempo é dinheiro, né, determinada, portanto, pela lógica do capital. Né? Então, pensar o acompanhamento terapêutico numa imagem, numa saída, então, que vai fazer um pouco novas descobertas, né? Pensar em novas descobertas do para até e acompanhado, né? Tentando fazer furo ou seguindo uma temporalidade que não é essa que eu estava mencionando até então, do tempo é dinheiro, né? O capital determinando isso. Então, a ideia é um pouco assim, quando a gente vai viajar, por exemplo, né? Que a gente esquece do mapa, né? Do guia da cidade, e a gente sai por ali, por um lugar qualquer, conhecendo, sem um destino prévio, né? Sem algo, né? Uma finalidade, né? Quer dizer, a saída ou chegar a um lugar não é a finalidade, né? É um meio. É um meio para quê? Para que a gente possa, no acompanhamento terapêutico, no para acompanhante e acompanhado, né? Na descoberta, vamos dizer assim, da cidade, nesses roteiros, nessas saídas, nesses passeios, tentar verificar, pensar como é que a gente consegue produzir certos pontos de ancoragem do sujeito psicótico num determinado território. Então é comum, por exemplo, a gente vê isso, por exemplo, um paciente, no caso do Lorival, né, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. O Lorival só podia falar de coisas importantes se a gente fosse num determinado parque aqui da cidade de São Paulo. Olha que curioso, né? Quer dizer, este parque, nesta experiência deste par acompanhante e acompanhado, este parque criou para ele, na sua própria singularidade, na sua subjetividade, uma espécie de um território que tinha consigo esta característica de ser um porto seguro, um lugar, né, que pudesse ter esse atributo de ser possível ali falar coisas importantes. Então, vejam que a relação que a gente pensa, né, do acompanhamento terapêutico com o território, né, vai ao encontro disso, de tentar produzir uma lógica que não é a lógica dada pela ocupação deste mesmo território. Ou seja, a gente vai fazer as nossas incursões como acompanhantes terapêuticos com os nossos acompanhados, em alguma medida, respeitando o tempo e a própria errância do paciente psicótico. Quer dizer,
Ele, o paciente psicótico, que vai, né, ser o nosso guia, é ele que vai determinar os nossos trajetos, né? É ele que vai produzir as suas respectivas experimentações, né, fazendo furo a essa norma fálica, a esse fluxo do capital, a essa ocupação da cidade que está predominantemente orientada por essa via, né? Tem uma menção que eu acho emblemática para ilustrar isso, né, no livro A Rua como Espaço Clínico. Há uma passagem ali de um fragmento clínico de uma circunstância, né? Ali está escrito como cena, eu não vou dizer assim. Então, né, uma situação em que um paciente psicótico, né, se depara a uma oferta de laço da cidade, no caso, uma lanchonete de fast food, né, em que ele pede o paciente um sanduíche que está fora da linha de produção dessa cadeia de fast food, né, de comida rápida. Então, muito interessante porque ilustra o que eu estou dizendo aqui para vocês, né, essa ideia, portanto, de furar a lógica, né, da produção capitalista, né, de produtos. Então, quando o paciente chega e pede, o meu sanduíche eu quero que seja deste jeito, e aí foi muito interessante porque no relato, né, o acompanhante terapêutico suporta essa circunstância, né, se distancia um pouco deste laço, desta tentativa de laço que se estabelece entre o paciente psicótico e os atendentes, né, da lanchonete fast food, né? E aí então, né, cria-se uma circunstância em que ele, o próprio paciente, por sua conta e risco, conduz, né, nesta experimentação, nesta circunstância, endereça algo do seu mais particular, né, para um laço social e consegue. Né, consegue o sanduíche do jeito que ele queria. Então, isso é emblemático, essa é a ideia do AT, né, quer dizer, né, de criar experimentações por uma lógica que é da lógica da psicose, do tempo da psicose, e que vai fazer furo aos fluxos pré-determinados, né, aí da cidade, como eu estava dizendo para vocês anteriormente, né, por essa via aí do capital. Então, as saídas do acompanhamento terapêutico têm essa particularidade de criar um outro tempo, né, de conhecer e pensar que o ato de conhecer e se, né, de circular, de desvendar, de se surpreender, que aí a gente já tem uma maneira de pensar os passeios, conforme um pouco aquilo que o Gabriel Pulice menciona também no livro dele, Fundamentos Clínicos do AT, é um texto que eu recomendo a sua leitura para este contexto aqui da aula. Tá certo? Então, essas são as considerações prévias para a gente pensar essa situação do AT, para a gente aí sim entrar no caso Lorival e aí a gente avançar na construção do nosso raciocínio teórico e clínico aqui. Vamos lá então, caso Lorival, um caso emblemático que vai, vamos dizer assim, a prova empírica, clínica, daquilo tudo que a gente vem construindo teoricamente, né? Então, eu quero mencionar o caso Lorival e depois, para finalizar essa aula, fazer algumas considerações teóricas para a gente amarrar teoricamente a nossa hipótese central, a nossa hipótese clínica, né? Então, lembrando, né, a pergunta que orientou todo esse percurso, essa tese de doutorado, e que compõe o eixo central do curso de formação em acompanhamento terapêutico aqui do Atenda, né? Então a pergunta era,
né? Há algo de analítico no acompanhamento terapêutico? Então, é essa a questão, né? Lembrar que nesta pergunta, ao ser formulada desse jeito, eu considero o AT na sua especificidade, portanto, aquilo que a gente faz no consultório, né, com paranoico, é algo que tem sim, né, uma produção de acontecimentos no laço transferencial. Eu posso, por exemplo, como eu já disse aqui outras vezes, incitar uma demanda de escrita com um paciente psicótico. Isso é uma produção de acontecimentos, porém circunscrito na relação transferencial. Né? Na especificidade do acompanhamento terapêutico, a gente pensa o par acompanhante e acompanhado, tá certo? Isso é importante. Porém, a gente tem o laço social com o seu fluxo, com sua lógica própria, como uma espécie de alteridade, né? E que no acompanhamento terapêutico a gente produz acontecimentos para endereçar o paciente psicótico a essas ofertas de laço da cidade. Ainda que sejam, né, funcionamentos distintos, quer dizer, a estrutura psicótica tem uma lógica de funcionamento que não é a mesma do laço social, acabei de dizer isso para vocês, né? A gente pode tentar no AT produzir acontecimentos que possam gerar esse encontro entre o paciente psicótico com sua lógica própria, realizando incursões no laço social, vamos dizer assim, né, dentro desse contexto. Então, o caso Lorival vai me ajudar a pensar isso, a ilustrar isso clinicamente para vocês. Tá? Antes de entrar no caso, acho também fundamental a gente mencionar o conceito do paradoxo da presença esvaziada, agora sim circunscrito na especificidade do acompanhamento terapêutico, isso é fundamental, né? Então a gente vai aproveitar o conceito do Gerard Pommier, pensando então a posição do acompanhante terapêutico na relação terapêutica com o seu paranoico, como alguém que não vê e não diz sobre aquilo que ocorre no corpo do outro. A gente já falou disso para pensar a instalação do dispositivo de tratamento no caso Emerson, e agora a gente vai retomar esse conceito à luz do caso do Lorival, né? Porque assim a gente vai aproveitar essa contribuição do Pommier para teorizar questões específicas do manejo da transferência no acompanhamento terapêutico, né, com os pacientes paranoicos. Nesse sentido, também, um dos comentários que eu quero mencionar aqui para vocês no final é essa ideia de que temos também uma teoria do método, né, para o acompanhamento terapêutico. Então, isso é uma questão que eu quero colocar para vocês. Então, no caso clínico, a gente vai também ver uma ilustração de como que se dá essa posição do acompanhante terapêutico, o paradoxo da presença esvaziada na especificidade do AT. Tá certo? Então, é isso que a gente vai trabalhar agora. Eu inicio, então, o caso Lorival. E aí a gente vai mencionar o caso Lorival. Na escrita, na tese, no livro, tem 4 momentos. Eu vou mencionar aqui na aula 3, tá? Então eu vou mencionar essa circunstância da gente ir ao estabelecimento comercial, ao barzinho, ao lado da casa dele, né? Como um primeiro momento clínico. Um segundo momento clínico, a nossa ida ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Esse é um momento também bem importante. E um terceiro momento clínico é a questão da escrita, ou da demanda de escrita, que o próprio Lorival produz ali no acompanhamento terapêutico. Então eu vou falar desses 3 momentos e vou depois fazer algumas considerações teóricas e aí a gente encerra a aula. Então vamos lá. Eu estava, era a época que eu ainda trabalhava na universidade, no Grande ABC, longe da minha casa. Então era um dia que eu estava indo trabalhar na universidade. Era o dia do meu rodízio, aqui em São Paulo tem isso, né? Então os carros
são proibidos de circular, né, em determinados dias e horários. Então, para eu poder ir até a universidade, distante, a uns 30 quilômetros da minha casa, eu tinha que sair da minha casa antes das 7 horas da manhã, para poder sair da área de rodízio e não levar multa. Então, imaginem vocês, eram tipo 6h20 da manhã, e tocou o telefone celular, encostei o carro para atender a ligação, né? Me surpreendeu, era o pai do Lorival. Então isso já me diz alguma coisa, né? O pai do Lorival me liga às 6h15 da manhã. Né? Como é que então um pai de um paciente psicótico vai acionar um profissional, né, num horário como esse? Então já tem algo aí para a gente pensar, né? Que pai é esse? Mas enfim, então teve essa circunstância. Eu fui, então conversei com ele, marquei um horário para fazer uma entrevista com ele, o pai, né, a mãe e o próprio Lorival. O Lorival, nessa circunstância eu os conheço, e aí a gente começa a conversar. Então na casa dele estavam a família, o pai, mãe, Lorival, eu conversando, e este pai muito altivo, muito determinado, né, ele começa já a dizer as questões todas, o modo como ele entende a circunstância, né, do filho, né, reclama do filho. Quer dizer, tem já aí algo de um desencontro estrutural, vamos dizer assim, né, um pai neurótico, inscrito na norma fálica, que exige desse filho uma resposta, né, também neurótica, e esse filho que, enfim, né, tem ali consigo um outro funcionamento. É interessante que esse pai começa a dizer uma série de coisas, daí eu pergunto como é que houve a indicação, o psiquiatra do CAPS me passou o seu nome, e aí vem a seguinte história, né, que Lorival havia ficou por 13 anos numa instituição fechada, uma instituição inclusive muito cara, uma instituição que inclusive a família achava que ele estava sendo tratado, né? Ledo engano. Então, na verdade, por sorte ou azar, o dinheiro dessa família começou a ficar mais apertado, e aí então trouxeram de volta o Lorival para casa, e aí começou-se a criar ali uma montagem institucional de tratamento. Lorival passou a frequentar um CAPS, né, instituição, um hospital-dia, né, uma instituição vinculada ao SUS, ao nosso querido e grande SUS, que a gente sempre vai defender, né, fundamental, importantíssimo, inclusive nesse momento histórico de pandemia, sempre a gente nota, né, isso que era da ordem aí da lei, né? Então, em 1988, com a última Constituição brasileira, quando se determina, né, o acesso universal dos brasileiros à saúde, então, quando se pensa o SUS, né, esse foi um grande passo histórico, e que a gente tem que preservar isso com todo carinho e defender o SUS, né, com unhas e dentes. Então, também o SUS tendo a saúde mental, o CAPS como um equipamento do SUS, Lorival vai a esse equipamento, né, e aí o psiquiatra indica o meu nome para assumir esse caso. Também é uma questão importante, um pequeno parênteses, problematizar como é que a gente pensa a inserção do acompanhamento terapêutico no SUS, né? Quer dizer, aí tem uma situação também um pouco delicada, porque um usuário do SUS, né, um profissional faz uma indicação para um trabalho de ordem privada, né? Esse é um tema, um debate. Também pensar que, como não tem acompanhamento terapêutico no SUS, não poderia ser de uma outra maneira. Mas enfim, fechando esse aspecto da política e dos temas contemporâneos do acompanhamento terapêutico, né, vamos deixar isso de lado e voltar para o nosso caso, né? Então, o Lorival, o circuito institucional da demanda, né? O psiquiatra indica
acha que pode ser interessante para o Lorival, né, ter um acompanhamento terapêutico, ter um AT, um acompanhante terapêutico, porque o Lorival ficou 13 anos na instituição fechada. E estava ali há um mês e meio, de novo em São Paulo, frequentando já um CAPS, mas, né, ainda sob o efeito desta longuíssima internação e levando consigo os muros da instituição, né, eles ainda muito solidificados, né, fortes na subjetividade do Lorival. Então, essa circunstância, eu ainda conduzindo a entrevista, me volto em algum momento para o Lorival, né? E aí foi interessante, foi surpreendente, o Lorival vira para mim e diz assim: olha, Maurício, eu quero tua ajuda para eu voltar de novo para a sociedade, porque, por exemplo, eu tenho muito medo, eu nem sequer eu consigo ir no barzinho aqui ao lado para tomar um café e ter uma refeição diferente. Eu tenho muito medo porque vão me roubar no troco. Né? Então, o impasse do Lorival para ir para o barzinho era esse, porque ele tinha certeza que iam tirar proveito, né, na antecipação dele, seria roubado quando ele fosse pagar alguma coisa ali pro atendente do bar. Então, ele me faz esse pedido, acho muito interessante, né, a maneira como ele constrói, porque justamente na primeira meia hora, assim como o João, diferentemente do Emerson, né, o Lorival, tal como o João, no primeiro momento já me faz uma demanda, já me endereça um pedido de ajuda, já me fala, né, quero a sua ajuda para eu voltar a integrar de novo a sociedade, né? E aí eu escuto isso e falo, bom, então quem sabe a gente já poderia ir no barzinho, né, para fazer, enfim, visitar esse estabelecimento e a gente já começa a conversar aí a partir daí, desde esse projeto. Então, a gente começou a fazer essas saídas, a gente ia para o barzinho, que era assim, 50 metros da portaria do prédio onde ele morava. A gente saía do prédio, virava à direita, andava 50 metros, já chegava no barzinho. Nem sequer tinha que atravessar a rua, mudar de calçada, né? Era muito perto. E aí a gente começou a viver uma circunstância importante que eu quero comentar com vocês aqui, porque justamente ilustra a aplicação desta ideia do paradoxo da presença esvaziada no contexto específico do acompanhamento terapêutico. Então vamos lá, né? Então, para que a gente pudesse chegar no barzinho, pedir uma Coca-Cola, né? Pedir um cinzeiro, um sonho de valsa, enfim, né? E sentarmos à mesa, então a gente tinha que chegar até o atendente do bar, né, e solicitar essas coisas. Então vejam que para realizar esse roteiro desta ação, né, o corpo do acompanhante terapêutico era protagonista justamente na sustentação desta mesma ação. Então vejam, né, chegávamos lá, eu e o Lorival, e aí, quando o atendente vinha nos receber, eu dizia para o atendente, a gente quer um refrigerante diet, a gente quer um cinzeiro, né? Era 2006 isso, nessa época podia fumar nos estabelecimentos aqui da cidade de São Paulo, né? A gente quer isso, né? Então eu pedia tudo, o Lorival, né, tirava o dinheiro da carteira dele, o dinheiro passava pelas minhas mãos, eu olhava o valor da nota, pagava o atendente, daí o atendente me dava o troco, eu verificava o troco, dizia, Lorival, está certo, né? E aí pegávamos as coisas que a gente queria e a gente sentava à mesa. Né? Então, essa circunstância ou esta aproximação
da dupla acompanhante e acompanhado diante de uma oferta de laço da cidade, né, ela acontecia seguindo este roteiro prévio, né, de sustentação pela via do acompanhante terapêutico para finalizar essa mesma ação. Então, era assim que acontecia. Depois de algumas vezes, chegamos lá, eu e o Lorival, a gente se colocou diante do atendente e aí silêncio. Eu fiquei quieto. O Lorival me olhava com uma cara, com um ponto de interrogação na testa. O atendente começando a ficar irritado, porque era tipo perto do horário do almoço, ele tinha um monte de coisa para arrumar, né, para servir o almoço. E o acompanhante terapêutico mudo. Foi nesse momento que o Lorival, estranhando, né, a irritação do atendente, vai lá o Lorival e diz assim: me vê uma Coca-Cola? Quer dizer, ele pede alguma coisa. Quer dizer, notem que então ele, Lorival, já se endereça, né, com mais protagonismo ou com mais participação a essa oferta de laço, né? Bom, na hora de pagar, o dinheiro passou pela minha mão, paguei e tal, né? E aí fomos sentar à mesa. Numa outra vez, né? E aí eu fui percebendo isso, fazendo os meus cálculos, né? Eu fui notando que o Lorival já estava mais fortalecido para ele mesmo endereçar os seus pedidos ao atendente. Então eu já ficava quieto, né? Daí ele já ia lá, experimentava, dizia. E aí já começaram os impasses, porque tinha uma questão aí do diabetes, e ele, Lorival, preferia refrigerante que não fosse light, enfim, né? Mas a coisa ia acontecendo e sempre se repetia essa questão do dinheiro passar pela minha mão. Até que numa vez estava, entre aspas, eu, o acompanhante terapêutico, distraído, entre aspas, e no momento em que houve a situação do pagamento, estava eu um pouco distante desta oferta de laço, deste encontro entre o Lorival e o atendente do bar, estava eu observando a samambaia, né? Ou seja, neste momento, o Lorival, além de pedir, ele teve que se haver por sua conta e risco, né, em sustentar também o pagamento daquilo que ele havia pedido, né? E aí, então, a gente pode dizer, o Lorival realizou todo o roteiro da ação de pedir, pagar, né? E aí ter o que ele queria ter no contexto ali dessa circunstância. Olha aí o vício de falar sempre, né? Dessa circunstância no laço. Bom, isso que eu queria trazer para vocês, olha que interessante, né? O paradoxo da presença esvaziada da especificidade do acompanhamento terapêutico, ou seja, né, o acompanhante terapêutico empresta o seu corpo, né, aproxima o corpo do psicótico a uma oferta de laço da cidade e, ao mesmo tempo, né, o acompanhante terapêutico lança a mão daquilo que é do seu corpo, aquilo que é necessário para realizar todo esse roteiro desta ação, até chegar um momento em que a gente vai deserotizar, né, o objeto olhar e voz, né, tal como o Pommier propõe, né, no paradoxo da presença esvaziada ou no semblante de presença, né? Então, da gente tirar de cena, né, ou da circunstância, olha só o vício mais uma vez, né, tirar da circunstância a presença do olhar e da voz do acompanhante terapêutico para realizar todo este roteiro, toda esta ação, né, no laço social. Então isso é muito importante, porque o que aconteceu? Né? Depois de algum tempo, aquilo que o Lorival dizia na primeira meia hora, morro de medo de ir no barzinho, porque vão me roubar no troco, então eu não vou no barzinho, né? Depois de algumas circunstâncias, de algumas experimentações, foi possível
ele, Lorival, por sua conta e risco, realizar esse roteiro sem a presença do acompanhante terapêutico, sem o olhar, sem a voz do acompanhante terapêutico nessa história. Então foi muito interessante porque depois disso era uma situação que assim, eu já ficava na mesa ali na entrada do estabelecimento comercial e o Lorival ia sozinho resolver, né, o que queria tomar, o que ia pagar, enfim. Então isso aconteceu desse jeito. Então acho que este é o primeiro momento que eu queria descrever para vocês dessa situação. Né? Teve o segundo que eu não vou comentar, que foi quando eu tirei férias, enfim, está escrito isso lá, e aí ele teve uma recaída, aí tem um exemplo do olhar em rede, quer dizer, essa circunstância a gente já trabalhou, né? No texto da Angelina, então está ali no texto, né? Mas eu quero entrar para uma outra passagem desse caso, quando a gente passou e fomos algumas vezes ao Instituto Central do Hospital das Clínicas da USP. Então, a gente estava num outro momento do caso, o projeto era pegar ônibus no bairro dele e ir até a Avenida Paulista. A Avenida Paulista aqui em São Paulo é uma avenida que tem um monte de coisa legal para fazer, um monte de coisa importante, tem o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, tem o Parque do Trianon, tem a Casa das Rosas, enfim, um lugar que vale a pena explorar. E o projeto era esse, do Lorival tentar sozinho ir para a Avenida Paulista, né? Ele dizia que tinha medo, que ele não conseguia andar de ônibus sozinho, então a gente estava fazendo isso juntos. E no percurso do ônibus, a gente passa pela Avenida Doutor Arnaldo, que é bem próxima à Avenida Paulista, e lá na Avenida Doutor Arnaldo tem a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Enfermagem, a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E lá também fica o complexo do HC, que é um complexo, o maior hospital da América Latina. Então, a gente estava passando por ali, e aí o Lorival veio com a seguinte história, falou, olha Maurício, eu estou querendo parar de fumar. Você sabe que no meu bairro tem tanta ladeira, tanta subida e descida, e que eu fico sem fôlego para eu ir, por exemplo, do Seco até minha casa e vice-versa. Então eu tenho, descobri, me falaram que tinha um programa de qualidade de vida para tentar parar de fumar e eu acho que é aqui no HC. Vamos lá ver? Aí a gente, na hora, então vamos, daí descemos do ônibus. Daí quando a gente desceu do ônibus, isso foi um fato curioso. Ele estava com um papel e ali no papel estava escrito que este programa de qualidade de vida era na Unifesp, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, num outro bairro, um outro pedaço da cidade, num outro território. E aí eu falei, Lorival, mas não é aqui é outra faculdade. Mas olha, será que não tem aqui também? E aí a gente foi no Instituto Central, perguntamos se tinha algum programa de qualidade de vida aberto à população, SUS, gratuito, então o acesso universal, uma política importantíssima, e de fato ali também tinha um programa de qualidade de vida. Então foi muito legal. Eu falei, olha só, Lorival, tem aqui, vamos participar desse, a gente se inscreve. Então a gente foi, nos inscrevemos. Foi muito rápida essa primeira passagem. Eu lembro que o Lorival ficou um pouco nervoso ali no contexto de estar no hospital, mas também não durou mais do que 2 minutos, não tinha fila nenhuma, então deu sorte. Então foi isso, a gente se inscreveu e aí o programa era assim, a gente tinha que ir para uma palestra, para uma conferência, participar então dessa conferência como uma espécie de porta de entrada ao programa e aí depois a gente marcaria uma consulta com o médico para fazer as orientações ali da qualidade de vida. Então era esse o nosso roteiro. Depois de um mês era a data dessa conferência e o Lorival aos poucos ele foi, na medida em que foi se aproximando da data, ele foi ficando ressabiado com essa história. Ele dizia assim, como é que é essa história desse programa de qualidade de vida? Mas será que a gente precisa mesmo ir? Puxa, eu tô com medo,
né? Falei, olha, Lorival, vamos experimentar. O máximo que pode acontecer é a gente não seguir adiante com isso, né? Mas uma vez que a gente se inscreveu e que a gente tem essa oportunidade, vamos experimentar para conhecer e ver do que se trata. Então foi isso. Quando chegou o programa aí de qualidade de vida, né? A gente foi de carro, né? Então no dia da conferência a gente estava no meu carro, né? E ele estava com medo. Estava achando ruim, né? Aí tinha essa questão do parar de fumar, né? Naquela época eu fumava também, e aí ele me perguntou, inclusive no carro, né? Maurício, o que você vai fazer com o seu maço de cigarro? Eu falei, olha, eu vou guardar esse meu maço na minha pochete, né? Eu usava pochete na época, né? Também uma brincadeira aqui, entre aspas, né? Fechando aqui um parênteses, né? Abrindo um parênteses, melhor dizendo, né? Eu gosto de usar pochete e eu sei que tem gente que acha que é cafona usar pochete, mas eu não acho, tá? E aí eu também brinco dizendo que quem tem preconceito com pochete não tem coração. Mas enfim, é só uma brincadeira. Voltando, né? O que interessa é dizer que eu guardei, eu disse a ele que eu ia guardar o meu maço. E aí eu fiz, inclusive, uma intervenção especular nesse momento. Eu disse para ele também, e você, tudo bem, Lorival, né? Já que ele não tinha pochete, né? Eu falei, pode guardar o seu maço no seu bolso? Ah, eu não preciso jogar meu maço fora? Eu falei, não, né? Vamos ver do que se trata e vamos pensar, né? Se a gente vai conseguir parar de fumar ou não, né? Então, foi assim, chegamos, né? Até ao auditório onde ia acontecer a conferência, e aí essas coisas geniais do acompanhamento terapêutico, né? O imprevisto do mundo, né? Então, não havia ali nenhuma cadeira próxima que eu pudesse ficar perto do Lorival. Ele sentou numa ponta do auditório, eu sentei na outra. E aí o cara lá, o enfermeiro responsável pela palestra ali de qualidade de vida, faz a fala dele, aliás, uma fala muito legal, muito politizada, reforçando a importância do SUS, enfim, né, uma fala importante, né? Aliás, diria que até nesse contexto atual de 2020, na política brasileira, bem importante, né? Mas enfim, então voltando, ocorre toda a conferência, né? E quando eu volto, né, para conversar com o Lorival, no momento em que termina a conferência, né, o Lorival, olho para ele, ele estava suando em bicas, né? Aí eu me assusto, falo assim, Lorival, o que aconteceu? O que está acontecendo? Daí ele olha para mim e fala assim, pelo amor de Deus, Maurício, me tira daqui que eu estou apavorado. Bom, a gente tinha que ali fazer botar o nosso nome na agenda, eu meio que furo a fila, falo assim, olha, desculpa, eu vou pedir licença, porque eu estou ali com o paciente, ele não está se sentindo muito bem, eu sou o acompanhante terapêutico dele, podemos agendar a nossa consulta, daí enfim, né, rapidamente entender a situação, a gente agendou, então a gente sai do Instituto Central, né, do Hospital das Clínicas da USP, e aí eu viro para o Lorival e digo assim, mas Lorival, o que aconteceu? E ele falou assim para mim, eu estava e estou ainda com muito medo do projetor de slides. Eu, como assim, Lorival? O que é isso? Né? Uma frase enigmática, uma frase sem sentido algum, né? Uma frase curiosa. Né? Eu pergunto como assim, ele diz, não quero mais falar sobre isso. Eu falo, bom, ok. E aí a gente vai, né? Eu o levo de volta para sua casa de carro, e um silêncio sepulcral, né? Como se a gente não podia falar nada. Eu tento puxar, ele pede para não falar. Falei, bom, ok, então a gente deixou ele na casa dele.
E aí já era um momento do AT, também por uma restrição financeira, que eu via só uma vez por semana, né? Então, passou-se um dia, passaram-se os dias, ninguém me ligou. E eu com ponto de interrogação, falei, o que eu fiz, né? Que coisa que foi essa, né? Que aconteceu aqui? Bom, enfim, depois, na semana seguinte, toco lá a campainha, vejo o Lorival, ele abre a porta para mim da casa dele com uma cara ótima, com uma cara assim super disposta, né? Uma cara alegre, me surpreendo, né? Falo, bom, né? Aí a gente se encontra, bom, então vamos sair e tal. Quando a gente sai do apartamento onde ele vivia com os pais, eu retomo, falei, Lorival, você me falou do medo de projetor de slides, o que é isso, né? Aí o Lorival falou, não quero falar disso agora. Eu falei, bom, mas podemos falar no parque. Aquele parque que eu dizia no começo da aula, quando eu estava mencionando ali o Milton Santos, né? Um território onde ele se sentia seguro. Né? Um território para o Lorival, uma espécie de porto seguro, um lugar que ele poderia falar das coisas dele. Falei, bom, ok, né? Para quem esperou uma semana, esperar mais 10 minutos, né? Então a gente foi até o parque, um parque muito interessante aqui de São Paulo. Fomos até o parque e no parque, quando a gente entra, acontece algo que foi absolutamente surpreendente para mim e importante. Quando a gente começa a conversar, né, na verdade o Lorival começa a trazer, né, começa a vir à baila uma série de coisas importantes a respeito da história de vida dele. Né? Então, o Lorival começa a dizer, por exemplo, né, que ali quando ele ficou na instituição fechada era muito ruim, porque ele vivia o eletrochoque, e aí ele descrevia para mim a sensação de dormência do próprio corpo quando ele sofria sessões de eletrochoque por conta ali da agitação dele. Fala das ambiguidades afetivas com relação à família, sobretudo esse pai, né? Um pai que ele sente carinho, mas que ao mesmo tempo um pai que deixou ele por mais de uma década numa instituição fechada, às vezes sem visitá-lo por um ano, né? Então, assim, veio à baila uma série de recordações afetivas importantes, né? Isso que a gente pode dizer justamente uma emergência de uma fala plena, tal como Lacan teoriza, né, no texto Função e Campo da Fala e da Linguagem. Então, né, uma fala com historicidade e com afeto. Né? Quer dizer, uma fala que nunca tinha aparecido no caso do Lorival, porque isso é importante dizer, é interessante. O Lorival, ele era um cara que foi assim, né, um paciente muito gentil comigo, muito educado, nunca conseguia abrir uma porta do elevador, mas um paciente muito silencioso com a própria loucura dele, né? Salvo aquele momento em que eu fui tirar férias e que ele ficou um tanto desestruturado, né? Salvo aquele momento, o Lorival era um cara muito silencioso, ele falava muito pouco dele mesmo. E quando a gente entrou no parque e quando ele começa a dizer essas coisas todas, né? Eu notei ali uma mudança radical, né, no posicionamento subjetivo dele. Né? Então, teve este momento, que é o segundo momento aqui do relato aqui oral, né, que é a história do HC, e aí teve um outro momento que eu nomeei aqui como momento de escrita, que eu quero comentar com vocês, né, um momento breve aqui, e a gente está encaminhando para o final da nossa aula. Então, o Lorival, no AT seguinte, ele vira para mim e diz assim, sabe, Maurício, eu sou um estudante. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, Lorival, desculpa, mas você foi um estudante, você pode se tornar estudante novamente, mas agora você não é um estudante. Eu disse assim, né?
Aí ele rebate, né? Fala assim, pois é, eu estou lendo um livro sobre espiritismo e não estou entendendo o livro. Interessante, parênteses, né? Pai católico fervoroso, né? Lorival, filho, escolhendo uma coisa diferente desse pai. Olha que curioso, que interessante. Aí ele diz assim, pois é, talvez eu deva comprar um caderno para eu treinar a ser estudante. Então eu poderia fazer assim, ler o livro e escrever no meu caderno um resumo ou escrever aquilo que eu estou entendendo do meu livro. Falei, Lorival, muito legal essa ideia, né? Compre um caderno, né? Muito bacana, muito interessante, né? Só um parênteses, um pequeno comentário que eu quero fazer aqui agora, né? De propósito, eu não comentei com vocês a idade de quando eu conheci o Lorival. Eu conheci o Lorival, ele tinha quase 50 anos, né? E aí, né, interessante isso. O primeiro surto psicótico dele, a sua primeira crise, foi quando ele tinha 18 anos. Qual foi o evento desencadeante do Lorival? Né? Quando ele passou no vestibular e entrou na faculdade de engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Então, isso foi o evento desencadeante. Quer dizer, o Lorival, ele teve, né, uma capacidade intelectual de estudo bem importante, conseguiu realizar um desafio enorme, que é passar no vestibular para fazer engenharia na USP. Mas, claro, quando ele entra na universidade, ele não dá conta. Né? Ele não dá conta, e aí a gente pode pensar essa questão do evento desencadeante, né? Quer dizer, que insígnia fálica é fazer engenharia na USP, né? O que era isso com relação talvez às expectativas do pai, né? E quando ele se vê ou se depara diante desta posição, uma posição absolutamente marcada pela questão aí das insígnias fálicas, né, do falicismo, e ele numa posição de impossibilidade ao alcançar isso, ele não suporta, ele surta. Né? Então, interessante, porque quando ele dizia eu era um estudante, ele estava se referindo a esse momento pré-crise. E aí quando eu digo, não, você... Quando ele dizia assim, perdão, quando ele dizia, eu sou um estudante, ele estava se referindo, na verdade, ao momento pré-crise, quando ele era estudante, né? E aí, quando eu digo, não, você não é agora, mas pode voltar a ser, também é uma espécie aí de renovação, né, da maneira como ele se representava, porque ficou praticamente 30 anos, né, como paciente psiquiátrico. Né? E voltando novamente, né, a pensar numa outra representação de si mesmo, né, da vida, do mundo, né, voltar a ser estudante novamente. Inclusive ele dizia que queria voltar a estudar inglês e computação. Né? Então é isso que eu queria comentar com vocês aqui com relação ao caso. E agora, para a gente encerrar, né, algumas considerações teóricas importantes. Então, primeiro, o AT tem consigo algo de analítico? Tem. Né? Dá para a gente falar disso no caso do Lorival? Sim. Então, na minha proposta de formalização desse caso, né, eu digo assim, ora, o medo de projetor de slides é um S1, é uma suplência ao nome do pai. É algo que possibilita, em termos de significante, né, a amarração dos 3 registros. Lembra que eu dizia para vocês, né? Olha aqui o desenho de novo, o nó de trevo, a situação de crise, né? Real, simbólico e imaginário numa continuidade. Como pensar
né, a direção de tratamento, então, do nó de trevo, a este outro desenho que eu mostro agora aqui para vocês, né, do nó borromeano, né, com uma suplência ao nome do pai. Notem o tracejado do quarto elemento. Né? Aí está o efeito clínico que me permite, na minha formalização desse caso, teorizar essa ideia de que, bom, no caso, o medo do projetor de slides é um significante que assume o estatuto de suplência ao nome do pai que foi fora incluído, portanto um SU. Né? E como é que eu percebo isso? Como é que eu posso afirmar isso? Né? Essa frase tão enigmática, uma frase sem sentido, né? Esta frase sem sentido é algo que condiz com uma construção de um sintoma com TH? Né? Sim. Né? E aí eu quero comentar um pouco essa questão. Primeiro, né? Pensar que a gente infere, né, na nossa formalização e aí atribui ao nome ao medo do projetor de slides como sintoma com TH, né, em função dos efeitos clínicos. Essa é a questão. Né? O que a gente notou no caso do Lorival? Um reordenamento da sua cadeia associativa. Então o Lorival consegue, depois desse advento de real, né, que foi dito por ele pela via medo do projetor de slides, ele consegue se reposicionar na sua cadeia associativa. Ele recupera a dimensão de historicidade e de afeto. Isso é muito importante. Né? Claro, não temos um manual de frases que vão ser, né, atribuídas como frases emblemáticas para a construção, né, ou para uma suplência ao nome do pai. Cada caso é um caso. Né? E normalmente são frases enigmáticas, frases que nós, neuróticos, não conseguimos atribuir um sentido qualquer. E nem nos interessa. Aliás, é importante dizer isso. Né? Quando a gente toca algo na clínica psicanalítica, quando a gente toca em algo que é próprio de uma construção, seja uma construção fantasmática do neurótico, seja uma construção de um sintoma com TH da paranoia, né? A gente não faz nada além de testemunhar este movimento do próprio paciente, né? De fazer sua própria construção. Quer dizer, a gente não interfere, a gente não interpreta, a gente não atribui sentido neurótico àquilo, né, que o paciente traz quando ele está realizando uma construção, algo importante a respeito de si mesmo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quer dizer, é no a posteriori que eu pude inferir que medo do projetor de slides tem consigo estatuto de S1 ou de sintoma com TH em função dos seus efeitos. Tá certo? Então isso é um ponto importantíssimo para a gente amarrar a nossa aula de hoje. Estou me estendendo aqui, estou vendo, né? E também queria comentar uma outra questão que aí com isso eu fecho a minha pergunta, né? O AT tem consigo algo de analítico? Sim, primeiro ponto. E também abro para uma discussão fundamental, né, inaugural, no campo do acompanhamento terapêutico, mas eu acho que também uma discussão importante para a própria psicanálise, né? Primeiro, sim, porque é uma ilustração da indicação teórica que o Lacan nos oferece no seminário 23, que ele vai dizer, olha, estou propondo uma teoria, vocês coloquem essa hipótese teórica para trabalhar na clínica. E a gente consegue, né, comprovar isso na especificidade do acompanhamento terapêutico. Né? Acho que esse é um comentário. E uma outra questão também que eu queria dizer aqui é que com isso a gente abre também uma perspectiva para uma teoria do método clínico para o AT na sua especificidade com a paranoia. Então, esse é um ponto importante, né? Quer dizer, como que a gente aplica essa ideia, né, da presença esvaziada no contexto específico do acompanhamento terapêutico. E aí a gente pode pensar que isso abre uma margem inaugural, uma margem de leitura, né? E acho que é um ponto inaugural
para a teoria do método do acompanhamento terapêutico. Então era isso que eu queria trazer para vocês aqui, com relação ao caso do Lorival, como um caso que amarra isso que eu nomeei, né, no título do capítulo, o sintoma com TH, né, então o sintoma e o acompanhamento terapêutico, né, então uma prática clínica, retomando a Roudinesco, de jeans e camiseta, a gente poder fazer nosso trabalho no mundo, orientado por uma ética lacaniana e orientado, portanto, por aquilo que essa mesma ética preconiza, né? E aí, nesse sentido, suportar o não saber, suportar essas saídas sem fazer grandes compreensões, sem fazer grandes antecipações neuróticas. Estou falando isso do ponto de vista do acompanhante terapêutico. E se surpreender, né? E se surpreender com algo que traz aí uma dimensão, né, de efeito clínico absolutamente condizente, né, com o sujeito, que é isso que nos interessa. Então, encerro aqui essa 7ª aula, essa aula que é, vamos dizer assim, le grand final, né? A aula que vai amarrar a pergunta que eu coloquei para vocês aqui no início do nosso curso, né? A gente tem mais um encontro que eu nomeei aqui como conclusão, que é mais curto, que aí eu vou abrir algumas questões para a gente fechar esse percurso, e aí com isso eu encerro esse roteiro nosso aqui, dessas aulas gravadas como material de base para o curso de formação e acompanhamento terapêutico. Então, muito obrigado e até uma próxima.